Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Alice Barros, estudante do segundo período de jornalismo da UFPE. Estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. O Saúde é o Tema, ao vivo, já está no ar. Lembrando que você também pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo stream da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. Gente, o Saúde é o Tema conta com edições especiais durante esse mês de outubro, uma parceria da Rádio que fazemos juntos com o projeto Além da Cura. Traz para vocês mais informações sobre o enfrentamento do câncer de forma sensível e humanizada. Por isso, está conosco a Helena Portilho, que vai estar apresentando esses especiais de outubro. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Paulo Freire. Obrigada, Alice. É um prazer estar aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje é o segundo especial. Esse trabalho é continuidade do projeto Além da Cura, que começou com um documentário e rodou o mundo ouvindo mulheres que enfrentaram câncer. Atualmente, o Além da Cura produz conteúdo com o objetivo de desmistificar o câncer e propor um novo olhar sobre a vida. Também é isso que propomos com esse quadro. O tema de hoje é apoio psicológico. 60 mil pessoas vão receber o diagnóstico de câncer em 2019. Essa é a estimativa divulgada em 2017, feita pelo Instituto Nacional de Câncer. A pergunta que fica é: será que todas essas pessoas vão ter o apoio psicológico adequado para enfrentar tudo isso? Estamos aqui com a psico-oncologista Helena Pedrosa para conversar sobre a importância desse trabalho. Seja bem-vinda, Helena. Boa tarde. Bem, você trabalha na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, atendendo pessoas que estão enfrentando câncer e seus familiares, não é mesmo? E, por favor, fala sobre o papel de um psico-oncologista. Bem, o psico-oncologista é um especialista que pode ser psicólogo ou ter outras áreas afins, né, que ele aborda exatamente o universo do câncer. Para que isso foi criado? Isso foi criado exatamente para poder facilitar e favorecer uma uniformização de conhecimento. E é por isso que a gente chama de psico-oncologia, porque não se pode se falar em câncer sem ter esse suporte psicológico. E no dia a dia, como é o seu trabalho? Veja, eu trabalho na Fundação Hemop, como você já disse, e a Fundação Hemop é um hospital de referência do estado de Pernambuco para os pacientes com doenças do sangue. E uma das doenças do sangue também é acometida de câncer, né, que são as leucemias, né, os linfomas, os mielomas múltiplos. Lógico que o Hemop também atende outro tipo de doenças crônicas hereditárias, como doenças falciformes ou doenças coagulopatias. Mas a gente tem uma enfermaria que praticamente lota com as leucemias. E que eu tenho que lembrar que leucemia é o tipo de câncer que não existe uma prevenção. Ela simplesmente pode acometer desde o seu nascimento até sua vida idosa, tá certo? Então, por conta disso, a gente realmente tem que ter um olhar. O que é que a gente precisa fazer para poder se sentir um pouco melhor, já que a gente não consegue evitar, como um câncer de mama, né? Eu preciso simplesmente fazer determinados exames para eu poder saber se eu tenho leucemia ou não? Não, gente, não é necessário isso. Por quê? Porque a leucemia, ela simplesmente tem sintomas específicos, que podem até ser confundidos como qualquer outra doença. Não só no caso da leucemia, mas de outros cânceres. Como é que você pode explicar quais são esses aspectos psicológicos que envolvem as pessoas que estão no enfrentamento da doença? Deixa eu te dizer, veja, há muitos estudos científicos, porque muita gente começou a se interessar exatamente de saber, será que aquele tipo de personalidade tinha a ver com a pessoa tivesse uma tendência maior, com uma questão orgânica, né, com uma questão genética? Será que aquela pessoa que tem esse perfil, ele está sujeito a ser acometido de câncer mais do que outras pessoas? O que é que se foi visto? O que se foi visto foi que
aquela pessoa que tem uma disponibilidade, como até a gente fala, uma disponibilidade excessiva de cuidar dos outros, e ou seja, ela esquece de cuidar de si, essas sim são sujeitos a terem mais câncer durante a sua vida. Né? Uma outra coisa que a gente também percebe claramente, aquelas pessoas mais passivas. Que tipo de passividade? Aquela que aceita tudo, que a gente até considera, são pessoas mais resignadas. Tudo que acontece, está tudo certo, é assim mesmo, como se ela não fosse autora, tá certo? Ou protagonista da sua história, que pudesse até se sentir desafiada ou até poder mudar isso. Né? Interessante, Helena. E existem diferentes fases do câncer que precisam desse acompanhamento psicológico. E quem deve procurar esse apoio especializado? Existe um momento mais adequado para procurar ajuda? Quais são as fases após o diagnóstico? Tá. Como é que acontece? Por partes, eu vou tentar responder a todas as suas perguntas. Primeira coisa, quando a gente simplesmente diz em que momento um paciente de câncer ou um familiar, gente, quando a gente fala de familiar, a gente tem que sempre lembrar que existe um binômio. Eu não posso falar paciente de câncer esquecendo da família. Ele está lá junto. Né? Uma coisa que eu sempre digo muito nos meus atendimentos dentro do hospital, aos internados, aquele paciente que está internado, ele está internado porque ele está sentindo aquilo. Né? Tem aqueles sintomas que precisa de tratamento. Mas os familiares também estão internados com ele. Né? Então, querendo ou não, a gente tem que pensar sempre nesse binômio, paciente e família. Tá? E lógico que eu também tenho que pensar que qual seria o melhor momento? Seria do diagnóstico? Seria exatamente durante esse processo de tratamento, que a gente sabe que tem muitas idas e vindas? Não existe nenhum tratamento de câncer que seja, eu fui lá, fiz uma cirurgia, pronto, acabou, eu não vejo mais aquele médico, eu simplesmente reesqueço de qualquer tipo de tratamento. Não existe isso. Tá? Por quê? Porque você vai ser acompanhado a vida inteira, mesmo que você não precise estar num tratamento quimioterápico ou radioterápico, certo? Enfim, então, o que é que a gente determina? Que a pessoa deve se sentir à vontade para procurar esse apoio. Uma das coisas que eu acho é que, às vezes, a gente tem que desmistificar que atendimento psicológico vai criar dependência, né? Pelo contrário, se lembre, o apoio psicológico aí é no sentido do suporte. Então, é importante, sim, que a pessoa seja acompanhada e que ela simplesmente consiga falar até das suas angústias, dos seus medos, dos seus receios. E, às vezes, gente, a gente tem que pensar, aquela pessoa que está com câncer hoje, ela tem toda uma história de vida, ela tem uma biografia. E, lamentavelmente, parece que a partir do momento que ela tem um diagnóstico, ela só fica ligada, paciente de câncer de tal. Né? É um paciente de câncer de tumor ósseo. Era um paciente de tumor cerebral. É um paciente de câncer de mama. Aquela pessoa, ela simplesmente era uma Alice, que estava na faculdade, Alice, que tinha planos, ou era Severina, que simplesmente estava casada, ou era aquela pessoa que enviuvou, né? Manuela, que agora simplesmente tem que considerar uma outra realidade da vida, né? Que estava achando que estava livre, porque os filhos estavam todos casados, etc. E agora foi acometida de câncer. Então, a pessoa tem toda uma biografia. E essa biografia a gente não pode esquecer. Né? Então, se eu também tenho conflitos com os meus familiares, tá certo? Esses conflitos, eles não vão desaparecer porque eu tive câncer, gente. Né? Até porque a gente tem que pensar que talvez seja uma grande oportunidade, tá certo? Que a vida esteja dando, por incrível que pareça, das pessoas começar a ressignificar esses laços que antes eram até complicados. Quantas vezes você não escuta de um sobrevivente de câncer dizer assim, minha vida mudou a partir do câncer. Eu comecei a ter um outro olhar, um outro cuidado e a me relacionar de forma melhor. Agora, lembrando, nós, seres humanos, não somos interruptores, tá certo? De tomadas. Que clicou, eita, eu agora sou outra pessoa. Não é isso, gente. Do mesmo jeito que a gente tem que pensar que o diagnóstico do câncer, ele também vai se passar por vários processos. Que tipo de fase, respondendo a uma das suas perguntas, quais são as fases que passam o paciente de câncer? Veja,
Eu tenho muito orgulho de falar dessa mulher, né? Elizabeth Kubler-Ross. Ela é psicóloga, psiquiatra americana, e ela começou a olhar esses pacientes, tá certo? Quando ela era chamada no hospital, e começou a perceber o seguinte, que esses pacientes, eles estavam como se tivesse uma espécie de estágio. Alguns, mesmo com prognóstico reservado, lembro, prognóstico reservado é aquele prognóstico que a assistência médica acredita, né, que ele não está a contento ou que esteja dando uma resposta esperada para aquele tratamento. E aí, nesse momento, Kubler-Ross começou a perceber que, mesmo aqueles pacientes com prognóstico reservado, eles tinham uma outra forma de visão, digamos, mais positiva, ou de simplesmente de encarar e de enfrentar essa doença. E aí, ela começou a colocar isso num papel, e ela, até o final da vida, ela ficava brigando para dizer o seguinte: gente, isso não significa que é série escolar, não. Eu passo por isso, depois eu vou nisso. Não, eu posso simplesmente poder ficar alternando. Então, uma das primeiras coisas seria um choque. O que é que seria esse choque? A pessoa fica chocada no sentido de que é impactada por aquele diagnóstico, né? Se eu for fazer uma... como se diz, um quiz aqui na rádio, tá certo? E perguntar, e aí, se você fosse diagnosticado de câncer, o que é que você faria? Você sabe que todo mundo iria parar para pensar sobre isso, né? E aí, depois desse choque, poderia haver exatamente a negação. Que tipo de negação? É aquele tipo de paciente que começa a dizer assim, epa, eu acho que o médico errou, eu acho que esse não é o meu exame, eu acho que simplesmente não sou eu. E talvez, será que eu procurando um outro médico, o diagnóstico seja outro? A gente também tem que pensar que esse processo de negação é um mecanismo de defesa natural. Por quê? Porque na hora que eu simplesmente estou tão impactada, o meu sistema de defesa começa a dizer assim, pode não ser comigo, né? Eu preciso encarar, mas eu preciso simplesmente imaginar que pode não ser isso que esteja acontecendo, tá? E você está ouvindo o especial Além da Cura, aqui no programa Saúde é o Tema da Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente faz uma breve pausa e já voltamos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a esperança presente no pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire ele sempre foi o defensor de uma pedagogia, de uma cultura pautada na esperança, né? Então vivemos um momento marcado por muitos retrocessos sociais, um momento onde as instituições estão sendo questionadas, inclusive sua atuação. Na verdade, o próprio campo político está passando por um momento difícil, e o Paulo Freire ele traz uma mensagem de esperança, no sentido de que é preciso construir esse presente, né? E aí a lição do passado nos ajudando a repensar o nosso presente, não um passado como um monumento, mas um passado que a gente possa estar colhendo experiências e transformando nosso presente, nossa expectativa de futuro, né? No que concerne à justiça social. Então, eu acho que esse encontro, esse diálogo que eu falei, essa mensagem de esperança, como uma espera que não é uma espera de quem espera por um milagre, mas de quem está construindo esse presente, né? E esse presente, essa construção, ela tem que se voltar com foco na justiça social. Porque parte desse momento difícil que a gente está vivendo é fruto desses retrocessos nesse aspecto. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema, que exibe o especial Além da Cura, apresentado por Helena Portilho. O especial hoje fala sobre o apoio psicológico do enfrentamento do câncer. Continuando, as fases, como
começa com choque, negação, né? Barganha, que é aquela troca que é onde aquele paciente começa a fazer acordos, né? Inclusive com Deus, de dizer, eu não vou mais cortar o meu cabelo, eu nunca mais vou usar preto. Ele começa a fazer essa troca para exatamente facilitar e imaginar que com isso, com esse acordo que ele está fazendo, ele simplesmente vai se curar. E a outra etapa seria já da depressão, que é aquela coisa da tristeza mesmo, de cair, como a gente diz, caiu a ficha, que o diagnóstico de câncer é impactante e ele precisa estar mais consciente do seu autocuidado, que talvez ele nunca tenha aprendido, né? Porque tudo é uma novidade. E termina exatamente como Kubler-Ross colocou, a fase da aceitação. Que aí eu digo, é a aceitação desse diagnóstico e de poder ver quais são as possibilidades que ele tem com esse tratamento. Vamos falar agora sobre as redes de apoio. Na Argentina, na África do Sul e na Índia, o Além da Cura esteve com instituições, que são redes de apoio para mulheres com câncer. Independente do país, essas mulheres achavam que era importante ouvir e acolher. Eram carinhosas, estavam felizes em receber o Além da Cura, mas principalmente o que elas passavam era a sensação de pertencimento a esses grupos. As mulheres com quem conversamos sentem que suas vidas passaram a ter mais sentido porque elas podem ajudar outras que estão passando pela mesma situação. Elas também dizem que os filhos, maridos e amigas não sabem o que é ter câncer e, através dos grupos de apoio, elas podem conversar com alguém que realmente entende exatamente do que se trata o enfrentamento da doença. E assim a gente percebe que se formam laços de amizade bem fortes e isso pode melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Helena, você que trabalha no GAPAC, que significa Grupo de Apoio e Autoconhecimento para Pessoas com Câncer, você pode explicar para a gente qual a importância desse grupo e o que ele oferece? Veja, eu tenho que dizer logo que isso é fundamental. Todos os estudos científicos hoje diz a importância de ter um suporte social. E esse suporte social são esses grupos de pertencimento. O GAPAC simplesmente foi criado em 92, quer dizer, já tem 30 anos aí de caminhada, né? E uma das coisas que a gente percebe é o quanto as pessoas se sentem à vontade, porque lá, na reunião do compartilhamento, que acontece nas segundas, a partir das 9 horas da manhã, a gente vê que o quanto as pessoas começam a falar, tá certo, dos seus sentimentos, dos seus temores, que às vezes aquela pessoa que está ali já passou por aquilo e ela começa também a se identificar e a poder ajudar aquela, dizer assim, eu sei que está difícil, né, que a gente sente isso, mas isso vai conseguir passar. Ou, a minha forma de ver, eu encarava dessa forma, eu tinha essa dica para lhe dar, não sei se vai lhe servir. Então, isso vai fazendo como você até ressaltou, o fortalecimento desses laços, né? Que estamos juntos e a gente vai simplesmente conseguir se fortalecer cada dia mais. Porque lembre-se, gente, veja, a morte é uma certeza, mas a gente tem que pensar que eu não posso passar todos os dias pensando que eu vou morrer porque eu fui diagnosticada de câncer. Quantas pessoas aí morrem todos os dias sem nunca ter adoecido? Então, é esse encarar, tá certo? Eita, eu preciso me cuidar. A doença está me dando a oportunidade de eu realmente rever alguns valores que eu tinha. E o que o GAPAC oferece? Veja, tem essas reuniões de compartilhamento que são gratuitas, eu ressalto, gratuitas, gente. Então, é um lugar que você vai receber apoio emocional gratuito. Todas as segundas-feiras, ela fica, a sede do GAPAC fica na Benjamin Constant, até o próprio nome já diz que é um lugar de luz, né? Que a gente tem que lembrar. E essa sede, ela simplesmente faz essa reunião de compartilhamento e a gente também tem outros tipos de programa. Que tipo de programa? O próprio nome já vai dizer, fortalecer. É um grupo que fortalece exatamente aquelas pessoas que já passaram por algum outro tipo de alguma situação, e um tipo de programa que o GAPAC também fornece é como se fosse uma espécie de workshop de 9 encontros que se chama Programa Avançado de Autoajuda. Esse programa, a pessoa simplesmente nesses encontros vai conseguir, digamos, perceber todas as suas dificuldades e até quais são as qualidades e os recursos que ela tem para poder transpor isso aí.
que tipo de recurso ela poderá aprender? A biodança, a questão de, por exemplo, de trabalho manual, ou de poder escrever isso. Quantas, inclusive, Antonieta Barbosa já foi participante do GAPAC e, a partir daí, como advogada, ela conseguiu escrever um livro que até hoje é até conhecido internacionalmente, né? Que são os direitos do paciente com câncer. Então, isso é importante. Outra, Ivete Carvalho, simplesmente tornou-se poetisa. Considerando esse trabalho que você realiza no GAPAC, aproveito para pedir a sua opinião sobre como Além da Cura pode ajudar a impactar a vida de pessoas que estão enfrentando o câncer. Veja, o Além da Cura, o projeto é lindíssimo e eu acho que tem tudo para ficar. Na hora que ela simplesmente começa a regimentar pessoas de entrevista, através, como você até estava me dizendo, que vão fazer agora podcast. Então, isso vai ter um alcance maior. Né? O GAPAC tem hoje Instagram e Facebook, mas o fato de vocês simplesmente conseguirem ter uma forma digital, né? Eu acho que tem um alcance maior, além de que são jovens, né? A turma do GAPAC é um pouco mais velha, e aí a gente simplesmente está até vendo o quanto simplesmente o Além da Cura vem para demonstrar a necessidade de cada vez mais se falar isso. Gente, a gente precisa falar, e não é só no outubro, não. A gente precisa falar todos os dias do ano, né? Helena, como a assistência especializada e o apoio podem influenciar na adesão ao tratamento e até mesmo na cura? Veja, a primeira coisa que eu acho que também é importante é que a adesão ao tratamento é fundamental. Eu simplesmente descobri que minha vizinha, ou meu parente, ou alguém que me falou, eu ouvi em algum lugar que é importante eu tomar tal remédio, ou tal garrafada, ou tal isso. Gente, vamos pensar. A adesão ao tratamento medicamentoso, ele sim tem uma especificidade e tem bases científicas. Eu posso até fazer alguma terapia alternativa aí, mas desde que eu comunique a meu médico, tá certo? Para poder não ter nenhum problema mais na frente, né? Uma das coisas que a gente percebe, tá certo? É o quanto essas sensações que as pessoas têm em relação a como é que eu vou conseguir, tá certo, fazer uma adesão ao tratamento com uma coisa tão difícil, uma radioterapia ou uma quimioterapia. Mas existem sugestões que você pode seguir. A primeira coisa é tomar bastante água. Água é importantíssimo. Uma pessoa normal toma 2 litros d'água. Você deve tomar 3 enquanto estiver fazendo. E no caso do apoio psicológico, sim, como é que ele ajuda as pessoas a continuarem nas suas caminhadas de tratamento, por exemplo? O apoio psicológico, ele simplesmente se faz através do suporte de você, por exemplo, ter uma escuta, aquele profissional que vai estar lhe ouvindo, de você ter uma escuta sem julgamento. Por exemplo, pode ser exatamente que aquele paciente, ele comece a falar da sua infância, de quanta mágoa ele carrega, né? O quanto ele gostaria de ter de mais oportunidade de vida, de poder favorecer no sentido de trabalho, ou de simplesmente fazer alguns planos que até aquele momento do diagnóstico, ele não percebeu que simplesmente a vida estava avançando. E na hora do diagnóstico, ele disse, epa, peraí, eu tenho que fazer agora, porque assim não vai dar tempo, né? Então, poder exatamente ressignificar. Todo mundo tem um sentido na vida, gente. A gente com câncer, a gente tem um outro olhar de se perguntar, aquilo que eu pensava da minha vida, até aqui eu estou fazendo, então eu preciso mudar isso, né? Helena, muito obrigada. Estamos encerrando o nosso encontro. Você quer acrescentar alguma informação, deixar informações sobre o GAPAC? Veja, quero deixar sim, porque eu acho importante, né? O GAPAC, ele está, como eu disse, no Instagram, é só procurar GAPAC, são 2A, G-A-A-P-A-C, porque Grupo de Apoio e Autoconhecimento para Pessoas com Câncer, e o telefone de lá é 3445-1931, tá? Muito obrigada.
Eu gostaria de lembrar que o Além da Cura é um projeto sem fins lucrativos que sobrevive de doações e de voluntariado. Gravamos nosso documentário nos 5 continentes e agora estamos nos preparando para o lançamento em 2020. Contamos com o apoio de todos para levar informação para cada vez mais pessoas. Por isso, se você quer fazer uma doação para ajudar o projeto a continuar, basta nos procurar nas redes sociais. No Instagram, você encontra como @AlemDaCura e no Facebook, o nome da nossa página é Além da Cura também. Você pode ajudar compartilhando para divulgar o projeto. Agradeço o apoio e o espaço aqui na Rádio Universitária Paulo Freire e também a equipe do Saúde é o Tema. Vamos ficar atentos sobre o bem-estar das mulheres com câncer e educar quem está em volta. Na próxima quarta, voltamos com o especial Além da Cura. Eu quero uma última coisa que eu acho que é importante. Este 9 de janeiro de 2019, aqui no estado de Pernambuco, foi editada uma lei 16.538 do Estatuto da Pessoa com Câncer. E isso é importantíssimo, gente. Do mesmo jeito que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Câncer no estado de Pernambuco, ele tem lá leis, artigos que simplesmente diz o quanto é importante esse apoio social, esse acompanhamento, né? Você pode ir ser acompanhada tanto na consulta ambulatorial como no internamento com qualquer pessoa. Ok? Então, leiam a lei, porque ela é simples. Foram exatamente por 2 deputados pernambucanos. E aí eu acho que facilita, sim, a gente começar a divulgar isso. Temos, sim, um Estatuto da Pessoa com Câncer. Tá? Obrigada, gente, mais uma vez. Eu agradeço a Helena por esse projeto muito especial. Muito bem, esse foi o 2º episódio do especial Além da Cura, que será exibido durante todo o mês de outubro. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os avanços da fisioterapia nos últimos 50 anos. Você está ouvindo Saúde é o Tema. São 12 horas e 28 minutos e a gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir agora o depoimento de Daniela Tavares, que é terapeuta ocupacional e membro da Cátedra Paulo Freire. Ela fala sobre os princípios freirianos e a educação popular em saúde. Não é muito do conhecimento de todo mundo, mas os princípios da obra freiriana, como a amorosidade, construção compartilhada do conhecimento, o diálogo, são princípios de uma das principais políticas públicas que a gente tem hoje na saúde, que é a educação popular em saúde. A educação popular em saúde, ela visa não só nortear como os profissionais vão interagir com as pessoas que procuram serviços de saúde, mas também a formação dos futuros profissionais. Uma das características que a gente vê mais forte é a perspectiva que Paulo Freire traz para a gente de que nós somos seres inacabados. Enquanto seres inacabados, nós podemos transformar a nossa realidade. Então, essa é uma crença básica de qualquer profissional de saúde, né, que se depara com pessoas que têm múltiplas dificuldades no seu dia a dia, desde uma dificuldade física, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral. Se eu não acredito que aquela pessoa, apesar de suas limitações, de suas dificuldades, ela pode transformar o seu cotidiano, eu não consigo justificar e pensar a minha intervenção. Então, a obra de Paulo Freire, ela traz para o profissional de saúde conhecimento técnico, metodológico, que permite esperançar as nossas práticas, né? Trazer força para as nossas práticas e, principalmente, trazer os sujeitos para que eles não sejam pacientes. Né? Eu acho que isso é a principal coisa. Então, quando a gente usa uma perspectiva de Paulo Freire na saúde, a gente vai no sentido contrário da concepção de paciente, daquele que espera a ação do profissional que vai solucionar os problemas. E a gente vai no sentido da humanização, no sentido da construção dele enquanto sujeito ativo, produtor da sua própria saúde. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com Saúde é o Tema de hoje. Hoje vamos discutir sobre os avanços da fisioterapia, que no próximo sábado, dia 13 de outubro, é conhecido como o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, atualmente existem mais de 240 mil fisioterapeutas no Brasil.
Com o avanço das tecnologias, as ferramentas digitais estão cada vez mais presentes nas diferentes áreas do conhecimento, e não seria diferente na fisioterapia. Por isso, nós, do programa Saúde é o Tema, contamos com a presença da professora de fisioterapia da UFPE, doutora Cíntia Vasconcelos. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, professora. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre essa questão dos avanços da fisioterapia, né? Também está conosco membro do Diretório Acadêmico e estudante do 7º período do curso de Fisioterapia da UFPE, João Vitor Duarte. Boa tarde, João. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Alice. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paulo Freire. É sempre um prazer, né, estar aqui falando um pouco da fisioterapia e nesse momento histórico de 50 anos de regulamentação da profissão. Você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário ou pergunta, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. Antes de entrar mesmo no assunto, eu queria saber, tem diferença da abordagem do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional? Cíntia? Essas duas profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas foram criadas juntas, né? Isso tem causa ainda hoje, mesmo após 50 anos da profissão, das duas profissões, ainda causa assim, bastante dificuldade de entendimento do que seria competência de um profissional e do que seria do outro. Inclusive porque o nosso decreto de criação das profissões é o mesmo, né? Mas se a gente pudesse sintetizar, né? A fisioterapia, ela vai utilizar como objeto de trabalho o movimento e a postura para devolver ao indivíduo uma funcionalidade que ele tenha perdido. Quando a gente pensa função é qualquer atividade que o indivíduo faça que esteja relacionada às suas atividades de vida diária, atividades profissionais, atividades de lazer ou recreacional. Ou seja, é tudo que a gente faz. Então, a fisioterapia ela entra nesse contexto através da postura e do movimento, como eu já falei, para devolver isso. A terapia ocupacional ela vem com a responsabilidade de trabalhar o desempenho ocupacional, que é como eu executo realmente isso daqui, né? Essas atividades. Então, por exemplo, se eu pensar em vestir uma roupa é uma funcionalidade que todo indivíduo tem. Cabe à fisioterapia, através das estruturas do nosso corpo, trabalhar a amplitude de movimento, trabalhar a força, trabalhar a questão sensorial, para que eu tenha condições de vestir a roupa. A terapia ocupacional, ela entra junto dentro desse processo para melhorar esse meu desempenho do processo do vestir, do tirar essa roupa e por aí vai. Então, são atividades, são profissões que se complementam, por isso que a gente trabalha tanto junto, né, que tem uma linha muito tênue entre uma e outra, mas a fisioterapia, através da postura e do movimento, trabalha essa função e a terapia ocupacional vai focar no desempenho dessa mesma função e de tantas outras. Importante saber a diferença. João, o que mudou na fisioterapia desde a regulamentação da prática há quase 50 anos atrás? Então, é interessante, porque quando a gente pega lá em 1968, 69, o decreto, né, que regulamentou, a gente vivia um período histórico. A atuação da fisioterapia, ela dispunha de elementos, de aparelhos e de toda uma conjuntura de acessórios totalmente diferente de hoje. Hoje em dia a gente tem uma gama, né, a gente aumentou muito o leque de atuação, de especialidades, né, de espaços onde o fisioterapeuta se encontra. Hoje em dia a gente tem diversos aparelhos também que atuam junto ao desenvolvimento de um tratamento para o paciente. Então, hoje, a fisioterapia ela é conhecida muito mais do que há 50 anos atrás. Hoje as pessoas sabem o que é um fisioterapeuta, o que faz, o que desenvolve, né? Então, assim, mudaram muitas coisas. Inclusive, as evidências científicas melhoraram bastante, porque ao longo foi se vendo o de melhor, a atuação melhor de como o fisioterapeuta ele atua e o que é de melhor que pode ser feito pelo paciente dentro da sua abordagem. Então, ao longo do tempo, tudo isso foi se refinando e melhorando. E hoje a gente está num nível de qualidade muito alto, de evidência muito alto, se a gente olhar de 50 anos atrás, onde a gente tem resultados muito positivos e que a sociedade, ela enxerga isso e ela sente a necessidade
do fisioterapeuta estar num posto de saúde, estar numa clínica, estar no hospital, estar no dia a dia das pessoas. É bem comum, porque hoje em dia, antes se você perguntava, você já foi ao fisioterapeuta? E o pessoal dizia, eu acho que eu não fui. E hoje a gente já vem aumentando isso. Ou seja, é bem comum que as pessoas digam, já fui na fisioterapia, já tive meu fisioterapeuta. Então isso é muito bom, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa que todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de fisioterapia. Alice, você permite fazer uma complementação? Claro. Quando você pergunta o que mudou, eu acho que ela entra ao longo desse tempo, inclusive do ponto de vista de legalização dessa profissão, né? A gente, como o João falou, a gente vai comemorar 50 anos no próximo dia 13, que é domingo, da regulamentação da profissão, porque ela já existia, né? Mas assim, do ponto de vista jurídico, de lei, foi a partir do dia 13. E se a gente pega essa lei, do jeito que ela está hoje, ela ainda está focada com o fisioterapeuta com um olhar puramente na questão física e aproveitando o exemplo anterior da outra profissão, que é da terapia ocupacional, puramente no âmbito mental. E hoje não é mais isso. Porque nesses 50 anos, a forma da gente olhar para esse indivíduo, ele modificou, né? Então, é impossível eu fazer um trabalho fisioterapêutico focado apenas numa questão motora. Eu sei que a questão sensorial toda desse indivíduo, ela vai interferir, inclusive, na execução dos meus movimentos e na minha funcionalidade. Então, isso ainda é uma das grandes mudanças e que a gente precisa correr. Porque eu brinco sempre, a gente tem muito o que comemorar nos 50 anos, mas ainda tem muito o que a gente repensar, refletir, se conscientizar para o futuro. E esse é um ponto que a gente precisa trazer, né? Essa rediscussão e essa legalização, atualizar as nossas profissões de alguma forma. Isso. O processo de triagem foi otimizado pelo uso da tecnologia. Mas o que é a triagem e como a tecnologia ajudou nesse processo, Cíntia? Quando fala em triagem, né, só para iniciar, fala naquele momento onde a gente recebe esse paciente e vai entender quais são suas necessidades, o que é que ele está precisando, o que leva esse paciente a estar indo a uma clínica de fisioterapia, ao fisioterapeuta, ao serviço de fisioterapia. É porque ele está com uma dor, é porque ele está com uma disfunção. Então, a triagem, esses mecanismos tecnológicos, eles ajudam a gente a refinar, né, e identificar essas disfunções para que a gente possa fazer um plano terapêutico da melhor forma. Ou seja, que a gente possa avaliar o paciente de maneira integral, porque isso também é importante de se colocar, que hoje a gente não tem essa abordagem de resumir o paciente a um cotovelo, a um punho, a um tornozelo. A gente sempre tem que estar abordando o paciente de forma integral e assim otimizar o seu plano terapêutico. Eu entendo triagem também nesse processo, que é o seguinte: imagina que eu tenho uma demanda muito grande de uma necessidade da fisioterapia, por exemplo. Isso não está fora da nossa realidade, ao contrário. E dentro daquele universo de pessoas que necessitam, né, dessa intervenção, como eu posso fazer uma triagem, uma seleção das pessoas que realmente têm indicação para fazer a fisioterapia? A gente entendendo hoje fisioterapia que vai para além de uma recuperação funcional, a gente usava muito esse termo reabilitação, hoje a gente está trabalhando nessa questão de recuperação funcional, mas a fisioterapia ela vem de possibilidades de ações de prevenção, de promoção à saúde. Então, quando o João fala, hoje todo mundo já teve algum contato, pelo menos, com um fisioterapeuta. Então, a triagem, ela funciona como uma espécie de afunilamento mesmo. Então, dentro de uma população grande que eu tenho, com a demanda grande epidemiológica para aquilo, como eu posso direcionar para os que realmente têm necessidade de uma intervenção e de que nível de intervenção? Então, a tecnologia, ela traz para a gente, a depender do meu objetivo, para eu poder ter mais precisão sobre essa tomada de decisão, entendeu? Então, hoje, dentro do SUS, por exemplo, onde a gente tem essa demanda muito grande, se eu não tiver essa tecnologia a nosso favor, a gente não otimiza. Às vezes você admite no seu serviço, para fazer uma consulta fisioterapêutica para uma avaliação, uma pessoa que pode ter uma necessidade inferior a uma outra que estava numa fila de espera. Então, essa triagem realmente ela é bastante eficaz, né? Ela vem como uma grande solução para a gente, para resolver esses problemas de demanda reprimida, por exemplo. Isso. Eu só queria fazer uma breve pergunta, novamente, sobre o processo. Antes as pessoas iam para o fisioterapeuta para recuperar alguma lesão. Mas hoje, nessa questão de prevenção, o que muda
na história da fisioterapia? Antigamente, né, João, a gente também pensava muito na abordagem do fisioterapeuta após um diagnóstico clínico. Quando eu falo diagnóstico clínico, é aquele diagnóstico que é feito por um médico, por exemplo. Então, eu tenho uma hérnia de disco, que é um diagnóstico clínico, e o médico ele me encaminhava à fisioterapia para que eu pudesse começar uma intervenção para tratar as incapacidades que eram trazidas e as minhas limitações por conta daquela minha hérnia de disco, né? Por exemplo. Então, hoje, o que é que a gente tem de avanço, que é uma das coisas que mudou bastante ao longo desse tempo, é a autonomia desse profissional da fisioterapia. Então, esse usuário, essa pessoa da sociedade, ela tendo uma queixa funcional, por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico, uma dor, que pode ter como diagnóstico essa hérnia de disco, ela pode chegar diretamente a um fisioterapeuta para tratar aquela dor. Exemplo. Ok. Passou a dor e ele está assintomático e ele não tem nenhuma queixa real hoje que o limite para uma atividade. Ele pode fazer um trabalho de promoção à saúde para que ele se mantenha bem, inclusive, né? E o fisioterapeuta ele pode assumir. Gestante, a gravidez, por exemplo, dentro das áreas de abrangência, como o João colocou no início, a fisioterapia no pré-natal, obstétrica, é uma das nossas grandes conquistas. E gravidez não é doença, né? Então, você vai fazer um trabalho todo preventivo em cima das modificações da fisiologia que aquela gravidez ela vai trazer, em prol de prevenir que algumas complicações elas apareçam. Então, não sei se fica claro, mas é uma forma que a gente tem, né, João, de trabalhar. Sim, sim. O processo... Outra forma que a terapia encontrou de usar os aparelhos digitais é a gama-terapia, que é a terapia feita com auxílio de jogos. Como funciona isso, João? Certo. Game terapia, né, que a gente fala. É interessante porque, inclusive, no nosso departamento existem projetos utilizando a game terapia com pacientes que, depois que saem da UTI, muitas vezes não voltam à sua funcionalidade de vida diária normal. Eles têm um choque lá e não voltam. E aí eles acabam utilizando esse tipo de jogo, por exemplo, para tentar ganhar essas capacidades funcionais que foram perdidas. Mas não só nesse caso. A game terapia está sendo utilizada bastante em outros aspectos, até em pacientes com AVC, neurológicos, para voltar, né, às suas funções diárias. É muito bom, porque a gente utiliza a parte lúdica, a parte de um jogo, uma motivação externa, e o paciente acaba fazendo aquela atividade e muitas vezes ele nem percebe. É muito bom, então, porque gera aquela discussão de estar jogando, de querer vencer, aquela disputa interna, isso motiva bastante o paciente. Inclusive com crianças isso existe. Então, esse tipo de tecnologia de game terapia, de realidade virtual, está vindo com muita força, né, para ajudar e está conseguindo bons resultados até então. Inclusive, agora há pouco, vamos ter um congresso falando só de inovações tecnológicas nesse próximo mês. Eu vou estar participando. E vai ser bem interessante, porque a discussão vai ser toda em cima desses novos aparelhos digitais que estão surgindo para ajudar a gente enquanto terapeutas. Que é importante também a gente ressaltar que quando eu uso a game terapia como um recurso terapêutico, esse fisioterapeuta, dentro do processo avaliativo, né, para fazer um planejamento, ele vai saber escolher exatamente quais são os jogos, as atividades que se adequam àquelas minhas necessidades. Então, é diferente de eu ter em casa, por exemplo, um Nintendo, né, um PlayStation, não sei o quê, usando esses dispositivos, né, e fazer de uma forma aleatória. Não, eu vou indicar o jogo certo para eu conseguir, por exemplo, uma amplitude de movimento que eu quero, para eu melhorar o equilíbrio que eu quero. Então, a indicação de um profissional para esse processo é importante para garantir o sucesso desse processo de recuperação funcional. Inclusive, até para evitar a própria frustração do paciente de não conseguir fazer um jogo aleatório que ele colocou lá, porque aquele jogo demandava uma atividade que talvez ele não estava preparado para o momento. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento do profissional. Importante. Ana, a senhora poderia citar algum caso que foi utilizado a gama-terapia nessa ajuda de uma lesão ou até mesmo de uma prevenção? Veja, eu vou usar um exemplo parecido com o que o João falou. Imagina, eu tenho uma criança,
né, que nasce com uma encefalopatia, uma disfunção, uma paralisia cerebral, uma das mais comuns. A gente tem o exemplo agora do Zika vírus, né? Mas as crianças do Zika vírus, infelizmente, a grande maioria tem um comprometimento cognitivo importante, porque se eu vou usar o jogo, a game terapia, eu preciso de interação com essa máquina. E para isso eu preciso de inteligência. Então, eu vou usar um caso de uma criança que teve paralisia cerebral. E aí, dentro do processo de desenvolvimento dela, ela faz fisioterapia desde o seu nascimento. Então, como é que fica a motivação dela ao longo dos seus 10 anos, 12, 13? Né? E ela está lá naquele colégio interagindo com outras crianças, outros pré-adolescentes que estão inseridos de uma outra forma. Então, a game terapia, ela vem para garantir que os objetivos terapêuticos sejam alcançados, mas trazendo essa pessoa para uma realidade dela, social, né? Então, ela vai poder, inclusive, jogar com outros colegas. Então, a questão da interação social, ela vem junto. Mas eu acho que uma das grandes vantagens é a questão da motivação. Então, se você tem um desafio, né, você ultrapassar o seu limite, então a gente consegue isso com muita facilidade. Conseguir a motivação, trazer a motivação para ser aliada para o alcance desses objetivos, entendeu? Então, acho que esse é um dos exemplos que a gente poderia dar. Sim. Obrigada, Cíntia. Vocês que nos acompanham pelo Facebook podem fazer perguntas na live da nossa página. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire e interaja com a gente. Eu gostaria de agradecer a Carla Raquel pelo apoio e por Karine. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente sabe que os equipamentos tecnológicos não costumam ser baratos. E então, como é a acessibilidade a esses serviços? A gente agora respirou fundo, não é, João? E que realmente a gente às vezes abre assim, dentro das redes, a gente vê tanta coisa maravilhosa acontecendo, mas elas não são acessíveis a gente, né? Aqui dentro da universidade, a gente tem tido alguns projetos assim, bem interessantes, que é a associação com outros cursos. O pessoal da engenharia biomédica, o pessoal da engenharia mecânica, que são pessoas que têm se dedicado a conhecer o que esses aparelhos de alto custo, mas de pouca acessibilidade, podem promover e tentar buscar dispositivos que sejam mais baratos e de fácil acesso, entendeu? E que façam os mesmos objetivos terapêuticos. Então, a universidade hoje, a Universidade Federal, especificamente aqui no estado de Pernambuco, ela tem conseguido ainda dar um pouco desse diferencial, né? Que a gente espera que continue dando, que seja possível que isso aconteça, que é o trabalho interprofissional, que é você conseguir pensar nesses dispositivos que são caros e que eles aparecem para a gente como sendo soluções dos nossos problemas, mas que tenha algo que seja similar a ele. Então, por exemplo, lá no nosso departamento, a gente tem vários exemplos nos diversos laboratórios que nós temos no departamento da fisioterapia, onde, em parceria com a engenharia, a gente desenvolve outros projetos, trabalha em cima de pesquisas, para trabalhar com evidências, para a gente poder trazer dentro dos ensaios clínicos, para mostrar que outros equipamentos podem ser substituídos. Então, assim, de alguma forma isso é frustrante, Alice. Você perceber que existe a tecnologia, pode haver uma solução ou um fator ambiental que possa me ajudar, mas eu não tenho um acesso. Então, a gente tem trabalhado com os nossos alunos a questão da inovação, a questão de empreender, né, de buscar novas soluções tecnológicas. Inclusive, com esse boom do Zika vírus, né, um laboratório lá de pediatria criou várias tecnologias muito mais baratas, como pegou calça jeans e fez órteses de posicionamento, fez com papelão, inclusive foram premiados, né, outras para apoio de controle de tronco e desenvolvimento motor para essas crianças, e aí que se tornam muito mais baratas, foram desenvolvidas aqui por nossos estudantes, o pessoal da pós-graduação, e que também não deixam de ser tecnologias que darão assistência para esses pacientes que precisam e muito mais acessíveis. Obrigada. E nas redes públicas, os equipamentos atendem a esse espaço? Como funciona na rede pública? Tem alguma acessibilidade para as pessoas? Para conseguir esses equipamentos? Em geral, existem lugares específicos. Por exemplo, aqui na universidade tem um departamento de fisioterapia com vários laboratórios, pesquisas que atendem um certo público. A gente tem outros equipamentos, aí podemos citar, por exemplo, algumas fundações, como a ACD, como a Fundação Altino Ventura, mas de forma geral ainda existe uma dificuldade muito grande de encontrar
no nosso sistema público essas tecnologias mais desenvolvidas e mais caras, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, de atletas utilizando órteses e posicionamento depois de lesões. Isso é muito difícil, se não for para a parte jurídica e tudo mais. Mas, em geral, é assim que funciona. Essas coisas mais caras, a gente só encontra em lugares mais específicos mesmo. E é uma luta, né? Existem associações de crianças especiais que necessitam desse tipo de tecnologia, que inclusive lutam, né, junto ao governo para conseguir isso para as pessoas que necessitam. Então, assim, dentro da rede de atenção à saúde, né, que como funciona o SUS hoje, existem de uma forma deficitária órgãos, centros, serviços que têm a responsabilidade de oferecer minimamente alguns desses dispositivos adaptativos e que, infelizmente, é precário para atender a necessidade dessa rede e que tem toda uma logística dentro desse processo de trabalho para que isso chegue ao usuário. Um exemplo, de repente a pessoa precisou, é cadeirante, teve uma lesão medular, por exemplo, precisa de uma cadeira de rodas. Então, às vezes, você leva um tempo para conseguir a prescrição, teve a prescrição, uma indicação para aquela cadeira de rodas, para que aquela cadeira ela chegue, e quando ela chega, muitas vezes eu já estou numa condição clínica diferente daquela onde eu tive a minha avaliação para ter feito aquela indicação. Então, infelizmente, a realidade ela é bastante difícil. E essas associações com movimentos associativos, onde os usuários eles se juntam, se mobilizam, tem sido uma grande solução para mobilizar os governantes, né, o poder público, para que tome decisões em tempo oportuno. Para reforçar para o pessoal que está em casa, quais são essas ONGs que, e até mesmo no serviço público, que atendem essas pessoas que estão precisando de um fisioterapeuta? Certo. Uma bem famosa que vocês podem conhecer é a APAI, inclusive, né, que tem em vários lugares. A gente também, por exemplo, a AMAR, e a professora até deve conhecer, que é a Associação de Mães de Crianças Raras, e tantas outras que, se vocês pesquisarem, assim, vocês vão conseguir. Tem a Raros também, que é outra associação que cuida de crianças e pessoas que nasceram com alguns déficits, né, com algumas síndromes muito raras. E, dependendo de cada situação, existem associações que vão estar naquela síndrome, naquele distúrbio. Por exemplo, tem associação em relação ao ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, de cadeirantes, e por aí vai. Então, as pessoas que sentirem a necessidade e queiram, né, estarem precisando de algum tipo de auxílio, essas associações elas podem sim estar ajudando, encaminhando nesse processo. E que para cada, a gente sem querer foi direcionando muito para a questão neurológica, né, para a questão da pediatria, pelos exemplos que vieram surgindo, mas eu acho que se a gente tivesse que dar uma orientação, eu acho que eu acredito que esse ouvinte, a sociedade, ela precisa conhecer o SUS, né? Dentro do SUS, buscar junto à Secretaria de Saúde, a respectiva secretaria que trata do assunto ao qual você pertence ou que você necessita. Então, se for uma pessoa com deficiência, é uma, né? Se for na saúde do idoso, é outra. Então, ele precisa conhecer melhor a rede que está à sua disposição e, a partir desse conhecimento, ele vai ver o que é a rede própria do SUS, o que é a rede conveniada e quais são esses outros serviços que estão em paralelo dando esse suporte. Então, os exemplos que o João traz, ele traz essa rede enquanto suporte. Então, existe a rede própria do SUS e a rede do suporte. Então, por exemplo, uma clínica escola, um laboratório dentro de uma universidade é uma rede que dá suporte. Né? Então, mas eu acho que o primeiro passo, se a gente tivesse que dar uma orientação, é conheça melhor o SUS, vamos fortalecer nosso sistema único que está à disposição para a gente precisa fortalecer ele. Então, acho que a gente poderia começar por ali. Sobre a clínica escola, aqui na universidade, qual é a estrutura que a universidade disponibiliza para as pessoas nesse processo que alguém que está precisando de ajuda? Certo. A gente realmente dispõe de uma clínica escola, né? Essa clínica escola, ela dispõe de 2 ginásios terapêuticos, possui também o setor de fisioterapia aquática, piscinas aquecidas, terapêuticas, e ela atende a comunidade, tanto ao redor, tanto até de outras cidades que vêm fazer esse tipo de tratamento aqui conosco. Como é que você pode ser atendido na nossa clínica escola? Em geral, você pode ir diretamente lá na recepção, né? Pode ser por meio de algum encaminhamento, se você tiver,
ou não, se você também quiser ser avaliado nas disciplinas. A clínica escola, como o próprio nome já diz, ela é uma escola, são alunos que estão lá supervisionados pelos professores, né, que estão passando pelo processo de ensino e aprendizagem, e aí ela funciona nos períodos letivos, ou seja, durante o semestre. Depois ela dá o recesso e volta no semestre seguinte. E lá a gente atende diversas especialidades. A gente atende a parte de neuro, a gente atende a parte de traumato-ortopedia, a gente atende a parte de fisioterapia aquática, de fisioterapia na saúde da mulher, e entre outras especialidades. Então é importante que a pessoa que esteja interessada, que mora perto, que acha que necessita de algum serviço, que ela chegue na recepção, que ela possa ir lá se informar sobre quando é que vai ter disponibilidade e tudo mais. Mas a gente, em geral, consegue atender um número bem interessante de pessoas ao longo do semestre. Importante esse papel da universidade em ajudar as pessoas. Antes de terminar, eu gostaria de perguntar se vocês podem deixar alguma mensagem, ou se querem deixar alguma mensagem sobre a fisioterapia e a importância de domingo, 13 de outubro, do Dia do Fisioterapeuta. Certo. Dizer que para nós, né, estudantes, para os profissionais, é uma grande alegria. Estudar fisioterapia, ser um fisioterapeuta, com certeza você estar dentro de uma profissão que você vai conseguir transformar e bastante a vida das pessoas, né? Dizer também que em 50 anos a gente conquistou muita coisa, a gente ainda precisa conquistar muito mais, mas que a gente faz diferença na sociedade, né? Dizer para a população que o papel e a importância da fisioterapia e do fisioterapeuta dentro desse processo de saúde, ele é muito grande e muito importante. Informar as pessoas que, inclusive, no dia 15 de outubro, a gente vai ter o simpósio de fisioterapia da UFPE, vai estar acontecendo lá no auditório Jorge Lobo, e os estudantes da universidade, departamento de fisioterapia, estão todos convidados a estar participando desse simpósio. Vai acontecer tanto no auditório Jorge Lobo, tanto no auditório do NIAT do CCS. E é isso, a gente está muito feliz com esses 50 anos, que venham mais 50, mais 100, mais 200, muita luta, muita resistência, né, e que a gente permaneça junto em todos os momentos, com muita união de classe da categoria. Isso. Sobre essa questão do futuro da fisioterapia, Suelma Cunha, no Facebook, ela fez uma pergunta bem interessante. Qual o futuro da profissão? Qual o futuro da fisioterapia? Ana? Eu acho que o futuro ele é lindo. Também concordo. Qual o futuro? O futuro, acredito, é cada vez mais o reconhecimento do papel e da importância desse profissional para a manutenção do bem-estar desse indivíduo. Porque a gente antigamente falava muito de saúde, uma coisa assim, muito de retirar uma determinada doença. Mas, assim, eu preciso me tratar, eu preciso me manter bem dentro de todas as minhas atividades que eu faço. E essa abertura e esse leque, essa ampliação das áreas de atuação da fisioterapia faz com que ela seja uma profissão onde o futuro ele é muito promissor. A gente está dentro de uma discussão hoje sobre desenvolvimento sustentável, inclusive, trabalhando com metas para até 2030, onde a gente tem uma população e a organização dessa população tendo a sua pirâmide totalmente modificada, ampliando o número de sobrevidas, idosos aumentando, as comorbidades. Então, assim, a gente tem uma área de atuação grande, e que eu acho que esse futuro ele é um futuro bastante promissor, que, inclusive, cabe a esse profissional que está se formando, que é onde entra esse processo das conscientizações, é que hoje a gente tem uma demanda muito grande de profissionais. Você começou no início do programa, Alice, falando que a gente tem hoje 240 mil fisioterapeutas no Brasil, e esse número, infelizmente, ele tende a aumentar ainda mais hoje com o número de instituições de formadoras aumentando, né? Isso deve aumentar, mas isso não é uma preocupação pura, porque a gente sabe que a gente tem muita demanda, entendendo que a população vai precisar muito do nosso apoio. Importante. E esse foi o Saúde é o Tema de hoje. Conversamos sobre os avanços da fisioterapia com a professora de fisioterapia da UFPE, doutora Cíntia Vasconcelos, e com o representante do Diretório Acadêmico de Fisioterapia, João Vitor Duarte. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estavam na live, a Carla, a Karine e a Suelma. Vocês são bem importantes na rádio. Obrigada. Obrigada. E esse foi o programa, foi apresentado por mim, Analice Barros, na produção Amanda Mendes e Henrique Jonatas, nos trabalhos técnicos Amanda Mendes.
Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de comunicação social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, que também esteve nas redes sociais ao longo do programa. A música tema do nosso programa é a faixa The Work, do Scott Holmes. Nós ficamos por aqui, agradecemos pela sua companhia, obrigada e até mais.